Nesse vídeo eu vou ensinar a você a criar uma estrutura avançada de uma carteira de investimento. Mas o que é uma carteira de investimento sob uma visão acadêmica? Nesse vídeo eu vou ajudar você a criar uma estrutura robusta de uma carteira de investimentos de nível mais avançado. Mas o que é uma carteira de investimento? Uma carteira de investimento, sob a perspectiva acadêmica, é um sistema dinâmico de alocação de capital baseado em três pilares fundamentais, onde você tem retorno esperado, o risco assumido e o horizonte temporal. Na teoria moderna de portfólio, a carteira não é uma coleção de ativos, mas uma função matemática de equilíbrio entre a volatilidade e o retorno ajustado ao risco. O objetivo central não é maximizar retorno isolado, mas otimizar a eficiência de capital ao longo do tempo, considerando variáveis macroeconômicas, ciclo de mercado e comportamento, correlação entre os ativos. Mas na prática, como funciona isso na prática? Na prática, isso significa que uma carteira bem construída não depende de um único setor, pois país ou tipo de ativo, ele precisa sobreviver a diferentes cenários econômicos, como inflação, como recessão, como crescimento acelerado ou crises de liquidez. O investidor não escolhe apenas o que rende mais, mas o que continua funcionando em diferentes ambientes econômicos sem destruir o capital principal investido. Qual é o papel do fluxo de caixa dentro de uma carteira profissional? O fluxo de caixa em finanças corporativas representa a capacidade de geração de liquidez real de um ativo ou um conjunto de ativos. Ele é considerado mais relevante do que a valorização nominal, pois determina a sustentabilidade financeira do sistema ao longo do tempo. Em modelos mais avançados, como o valuation, por exemplo, com o fluxo de caixa descontado, o valor de um ativo é a função direta da capacidade de gerar caixa futuro, ajustado ao risco. Na prática, uma carteira que gera fluxo de caixa permite que o investidor não dependa exclusivamente de vender ativos para viver. Isso reduz riscos em momento de crise, quando os preços caem temporariamente. O fluxo de caixa funciona como um estabilizador, permitindo consumo, reinvestimento, manutenção padrão de vida, mesmo em ciclos negativos do mercado. Como uma carteira deve ser estruturada de forma eficiente? A teoria de locação eficiente de capital sugere a divisão em três categorias: funcionais, de proteção de capital, geração de renda, crescimento de longo prazo. Essa estrutura deriva da lógica da fronteira eficiente, onde diferentes classes de ativos são combinados para maximizar retorno esperado para um nível aceitável de risco. O objetivo é reduzir a correlação entre ativos para suavizar a volatilidade total do portfólio. Na prática, isso significa dividir o patrimônio de forma funcional, onde uma parte protege contra perdas, outra parte gera renda recorrente e a outra parte busca valorização no longo prazo. Essa divisão permite que o sistema continue funcionando mesmo quando uma parte está temporariamente em desempenho negativo. O que realmente define o risco de uma carteira? O risco em finanças é definido como a variabilidade dos retornos e a probabilidade de perda permanente de capital. Os modelos quantitativos
distinguem risco sistemático, linguagem ao mercado e risco não sistemático, linguagem a ativos específico. A diversificação reduz o risco não sistemático, mas não elimina o risco sistêmico. Na prática, o maior risco não é a oscilação diária dos ativos, mas a estrutura incorreta da carteira. Isso inclui a concentração excessiva dependente de um único fluxo de renda e a falta de liquidez em momentos críticos. O investidor que não controla a estrutura controla apenas a emoção, não o risco real. Qual é o reinvestimento na construção de um patrimônio? O reinvestimento, ele é um mecanismo central do crescimento composto, onde ganhos geram novos ganhos ao longo do tempo. Em economia financeira, isso está relacionado ao conceito de capital acumulativo, onde o retorno não é consumido, mas sim reinserido no sistema produtivo para ampliar o crescimento futuro. Na prática, reinvestir significa usar parte dos ganhos para aumentar a base de ativos, o que eleva o fluxo de renda futuro. Isso cria um ciclo positivo, onde o patrimônio cresce mesmo em aportes externos, mesmo sem aportes externos, sem reinvestimento. O sistema apenas sustenta o consumo, mas não evolui. Quando o estilo de vida impacta a performance de sua carteira? Em finanças, o comportamento, ou seja, a parte comportamental, o estilo de vida, é um dos fatores críticos que influencia nas decisões de alocação de capital. A tendência humana de inflar consumo proporcionalmente à renda é conhecida como um lifestyle inflation, que reduz a taxa de poupança e compromete o crescimento de longo prazo. Na prática, se o custo de vida cresce junto com a renda, o investidor nunca acumula capital suficiente para independência real e liberdade financeira. Um estilo de vida bem estruturado deve ser sustentável pelo fluxo de caixa da carteira, mas sem consumir a capacidade de reinvestimento. O que diferencia uma carteira amadora de uma carteira profissional? A diferença está na estrutura de decisão. Carteiras profissionais são construídas com base em modelos risco-retorno, correlação entre ativos e eficiência de capital. Carteiras amadoras são baseadas em previsões pontuais, escolhas emocionais de ativos. Na prática, o investidor profissional não foca em acertar ativo específico, mas em construir um sistema que funcione em múltiplos cenários econômicos. O foco sai do que comprar e passa a ser como estruturar um sistema inteiro. Qual é o objetivo final de uma carteira de longo prazo? O objetivo final de uma carteira de longo prazo é maximizar a utilidade intemporal do capital, ou seja, equilibrar consumo presente, crescimento futuro de forma sustentável. Isso envolve a otimização entre risco, retorno e horizonte de tempo. Na prática, o objetivo é simples: viver bem hoje sem comprometer a capacidade de crescer amanhã. Isso exige disciplina, reinvestimento contínuo e controle estrutural do padrão de vida. Uma carteira eficiente não é definida por ativos específicos, mas por uma estrutura de funcionamento sob diferentes cenários econômicos. Ela é um sistema adaptativo de capital, que busca equilíbrio entre segurança, renda e crescimento. Na prática, isso significa construir um sistema onde o patrimônio trabalha de forma contínua, geração de fluxo de caixa, sustenta o estilo de vida e ainda cresce ao longo do tempo, sem depender de previsões ou de ciclos econômicos favoráveis.
Eu sou Alcide José dos Santos, sou CEO aqui da BMGK. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo encontro. Um forte abraço. Que Deus continue abençoando você, seus negócios e suas tomadas de decisão.